cada uma posição, como os outros corridos gentil. A quando usamos suposição que defendemos, se revela fácil. As suspeitas para muitos é a negociação, a evasão e o ataque. Claro, mas se expondo uma pessoa mais difícil parece os servos, o gesto de admitir o erro. E quando mais parecido, mais chance mais alto é o gosto simbólico de aceitar o desacerto. Por vós, salvante, desamor, essa lógica com serenidade. Não porque não se equivocará, sino porque compreenderia que é o valor de uma mente lúcida não se mede por la ausência de erros, sino por la qualidade de seus supostas anti-erros. Quando uma correção é vista, parecia, quando uma dúvida é razonable, la entendia, e quando uma crítica era infundada, la demonstrava com argumentos, pero numa repercutiu. Ademais, desautorizou ao interlocutor e a reforçar sua posição com o peso de seu prestígio. A autoridade, em seu caso, que era uma armadura, era uma consequência, uma autoridade que nascia de lá coerência do que lá superioridade. Os modos de estar ao discurso revela uma inteligência habitual, porque existe o logo respeito lógica. Se muito bem, uma fórmula muito afirmada de autossuficiência, sabe que uno perderá que por ele não está vendo tudo que incluso os razonamentos lógicos prendem partido dados mal interpretados e de suspeitos invisíveis e aceitar esses como uma debilidade, sendo como parte do processo. O erro tu és uma armazena para que eles pensem bem. É uma oportunidade de afirmar, de revisar, de fortalecer o que se cria seguro. Esse foi sido solo y esos términos uno de los primeros preceptos tácitos de vos savante, que una mente abierta y la corrección es más confiable que una mente que nunca duda. En este punto, eu contrato com certas formas de intelectualismo arrogante se reina evidente. Muitas pessoas, quando alcançam certo grado de conhecimento, começam a bem-dar-se. Su discurso se vê mais cerrado, mais difícil, mais carregado de vetos que buscam imponer. No diálogo, se vale da linguagem como barreira do tecnicismo, como escudo da autoridade, como asplatamento. E em esse jogo, os que se perdem é o mais valioso. As possibilidades de pensar juntos a outros, de descobrir o terror uma ocasião de crescimento compartilhado. Os elogio outro modelo, o modelo de que temia que a crítica aplica, porque não temia aprender. Talvez por isso seus leitores sentiam que podiam escrever, ao que não foram espertos, ao que suas perguntas foram ingênuas, ao que se orientaram de cada evidência. No construiu
construyó un personaje inalcanzable, sino una presencia confiable. No baila a vara de existencia, pero tampoco elevaba barreiras innecessárias. Pensaba em voz alta, compreender seus processos e, de modo desativava a falsa crença de que por ele pensar bem é um dom inacessível. Mostrar como se pensa e no solo que se pensa. Foi uma de suas contribuições mais valiosas. Hay una trampa frecuente em las personas muy inteligentes. La tendencia a usar sua rapidez mental como uma forma de defesa. Não é estranho ter alguém com agilidade verbal, buena memória e habilidades analíticas desenvolvidas de uma espécie de blindagem retórico que lhe permite escrever la incomodidade do erro. As ideias servem armas, vuelven armas. As suspeitas expostas se convertem em trincheiras, em lugar de escuchar para compreender. Se escuchar para contrastar é o pensamento, em lugar de crescer, se repliega. Este fenômeno não é exclusivo dos intelectuais, se manifesta em qualquer outro dono da inteligência. A inteligência é vista como uma forma de status, pero mais perigoso, quando mais sutil de vuelve, porque quando o argumento serve para evitar o câmbio, deixa de ser uma ferramenta de razonamento e se converte a uma coração. Marilyn Vance Savant desativava essa tendência desde seu estilo. Sua escritura não era combativa, a maioria de si. Ironizava sobre las perguntas incorrectas, ao que la desmereçava superioridade. Não necessitava mostrar superioridade, porque não a estava julgando o erro. Seu terreno era outro, a claridade, e dentro de esse terreno, incluso uma crítica agressiva poderia ser convertida em um exercício lógico. Cada objeção era uma oportunidade para mostrar como se construiu uma ideia coerente. E esse botequim ativado. Voltando para o inglês. Não respondia para eles autorizar, sino para mostrar o funcionamento interno do razonamento. Este gesto repetiu uma ou outra vez, terminava ensinando algo mais que as respostas em si. Acionava como pensar com dignidade. O pensamento, claro, fluido, está bem agecido, diante uma qualidade libertadora. Não necessita não necessita gritar, não necessita rodear-se de prejuízos, nem de membros pesados. Se sostiene por sua estrutura, por sua coerência, por sua abertura e la revisão. Isso é os que os Samuel oferecia em cada uma de suas intervenções. Um modelo de pensamento que ele escolhia detrás das auras de legitimidade. Se lhes mostrava tal qual era, com suas pausas, seus mecanismos,
Isso obtém uma forma de garantia, porque desbartes intelectualmente de exponência, é decir, este é o que pensam, e esse é como legger do pensar. E se os heteros, e se há erro, lo podemos ver junto. Esse tipo de exposição não é frequente. Repetido seguridade para também hospitalidade e sobre todo uma forma de unidade que servente associa com as altas capacidades. Porque a inteligência, quando não é consciente nos seus limites plenos, oferece espécie deformante pode generar a ilusão de que eu não necessita de aprender, que eu viu tudo, que eu entendeu tudo. A voz normalmente desamara essa ilusão cada vez que explica algo desde o princípio. Se burlar-se, se impacientar-se, se recuperar a frase que se erra é o diálogo. No que se trabalha de simplificar para agradar, sendo de ordenar para compartilhar. Isso é sua ordem mental era, em si mesmo, um reto de generosidade. A maioria das pessoas não está acostumada a ver como se construiu pensamento desde zero. A menudo recebemos opiniões e a formuladas posições cerradas, conclusões trazantes nos autos ou destras escena do razonamento. Voz savante oferecia justamente isso. É o recorrido. Não era uma voz de bajaba, respostas desde uma altura inalcançável, sino uma mente que pensava em voz alta com a vontade de incluir ao outro e em exército de romper uma barreira poderosa, la que separa o que eles sabem, que eles não sabem, porque ao final nadie sabe se havia pensado, e todos podemos aprender a pensar melhor. Um dos erros mais delicados que puedes cometer uma pessoa inteligente é confundir sua lucidez com a infalibilidade. A ideia de que entender bem equivale a não equivocar-se nunca é uma trampa sutil, pero poderosa, que razona com rapidez, que articula com claridade, que ha ganado respeito por sua capacidade de análise. Puedes empezar a sentir que reconhecer erro é tradicionar sua identidade, como se aceitar uma falha anulada como lo construído, como se erro atrapalha consigo a credibilidade. Essa ansiedade pode manter uma imagem coerente, pode levar incluso os mais brilhantes e encerrar-se em defesas cada vez mais sofisticadas, onde a lógica de ser um caminho hábil hacia a verdade e se converte em uma ferramenta de justificação. Pois Savant evitou este caminho com uma naturalidade que dela deixa de ser admirável.
talvez porque nunca apresentou como infalível, nem sequer quando todo em seu retorno parecia empujá-la a contribuir com o personagem de gênio e qualidade inquestionável. Desde o primeiro show, beijou, claro que seu objetivo não era atender a razão, sim pensar com claridade. Essa diferença, pequena em aparência, é imensa em suas consequências, porque quem busca temer razão se aferra às suas ideias. Quem busca pensar melhor, em cambio, está disposto a deixar e o que ia no serve. Esse gesto é algo fundamental, verdadeiro e profundamente ético. É prestígio quando não se maneja com cuidado podendo envolver-se uma prisão. A muitos los ocorreu que, depois de certo reconhecimento, empiezam a temer o erro, mas que busca a verdade, a necessidade de sostener uma imagem sólida, respeitada e não chambre les impedir de explorar novas ideias, cambiar de opinião e simplesmente reconhecer que não sabe. Os Savannah ao com o recorde de Greenbelt que la campanava como uma sombra inevitável, como deixou que esse peso la poveria rígida. Mantuvo sempre uma posição ao aprendizagem, uma abertura ao diálogo, uma humanidade que não era imposta sendo metódico, porque a humanidade também pode ser uma forma de inteligência, não como gesto, sino modéstia social, sino como atitude estrutural do pensamento, sabendo que há umas zonas escuras, saber que não todo se deve solo ângulo, saber que cada certeza leva dentro uma possível tampa, essa consciência não paralisa, ao contrário, permite avançar com mais solidez, com menos ruído, com menos necessidade. Nem temer sempre a última palavra. Essa forma de pensar se contagia muitos de seus leitores, inclusos aqueles que não entendiam del todo os problemas planteados. Reconheciam em seu tono uma honestidade que invitava a seguir lendo, a seguir pensando, a volver sobre o bicho. É uma época em la que a opinião veloz suene represar a la reflexão. Sua insistência em o razonamento metódico era quase acto de resistência. Quando os debates dissolviam concurso de frases importantes, o trabalho silencioso de la lógica parece fuera de lugar. Pero experimenta precisamente em esses contextos onde mais necessários de viver, porque a claridade não sempre é imediata, às vezes há de construí-la passo a passo e, para isso, não há se falta ser brilhante. Se não está disposto a seguir o processo, Savannah oferecia a esse poderoso se prometer perfeição para si, com uma fidelidade inquebrantável ao pensamento rigoroso. Ao verdadeiro pensamento não se distingue dos seus assentos, senão por sua capacidade de revisá-lo
Essa aso foi. Quises la lecção mais profunda que desde Marilyn Pous avante. A inteligência por alta que seu nos libera do erro, sendo que nos obriga a tratá-lo com a responsabilidade, que a lucidez nos se define por la ausência de equivocações, sino por la forma de respondermos a ela, que é o saber quando por lá por respondemos a elas, que é tal quando és maduro não se vive como uma acumulação de certezas, sendo como uma relação dinâmica, frágil e muitas vezes incômoda com a dúvida. Em cada uma de suas respostas, o savant nos recorda que pensar melhor não significa pensar mais rápido, nem mais forte, mais coisa, sendo mais claro, e que a claridade não é um brilho que se imponente, sendo uma disciplina que se cultiva ao encuchar com atenção ao aspecto da crítica se residentemente ao coração. Texto longo.